Nós vamos fazer hoje um estudo dividido em 3 partes, de modo que esta é a primeira parte, e eu quero tratar do diálogo que Jesus teve e tem com a religião. Qual o diálogo de Jesus? Qual a conversa de Jesus? Qual o papo de Jesus com a religião? Ele tem uma conversa com pessoas religiosas, com pessoas que estão num determinado lugar, uma religião, uma denominação, mas que são apenas nominais. O que significa quando a gente fala assim, fulano é um cristão nominal? Ele tem nome, mas não é. Lembra daquela igreja de onde Jesus disse, tem nome de que vives, mas está morto. E por que é importante nós, eu e você, nos sentarmos em frente a Jesus, nessa mesa de conversa, e ouvir o que Jesus tem a nos dizer? Porque é possível que muitas pessoas estejam enganadas. Eu sempre me peguei pensando, primeiro me colocando no lugar, depois, claro, fazendo esse comparativo com pessoas. Imagine, vou falar de mim, tá? Para não falar de ninguém. Imagine se eu estiver servindo, seguindo a Jesus, ou a religião, ou uma igreja, a minha igreja, a Igreja da Graça, e passar uma vida inteira, eu que já faço o que faço desde os 18 anos de idade, bem jovenzinho, vim para a igreja nessa transição, 17 para 18 anos, e já no 3º mês eu fui batizado em 31 de maio, eu recebi o dom do Espírito Santo no dia 12 de junho, e no dia 4 de julho eu comecei a fazer o curso de obreiro. E já fui ajudar, fui auxiliar. Então assim, desde jovenzinho, desde os meus 18 anos, eu faço o que faço. Já imaginou se eu chegasse lá no final, lá no último dia da minha vida, e respirasse pela última vez, e passasse, como todos os viventes passarão pelos portais da morte, e fosse ao trono do julgamento, porque depois da morte, está escrito em Hebreus, vem o juízo. E Jesus me dissesse que eu me equivoquei, que eu perdi meu tempo, que eu não fiz o que Ele queria. Eu fiquei imaginando o desespero. Por isso que essa conversa, e agora você que é religioso, e me dirijo aos católicos, me dirijo aos evangélicos, me dirijo aos testemunhos de Jeová, me dirijo aos adventistas do 7º dia, me dirijo aos mórmons, me dirijo aos espíritas e todos os seus derivados, que o espiritismo tem, como o catolicismo tem, como o protestantismo tem os seus derivados. Me dirijo a você que vive numa igreja e me dirijo a você principalmente que tem até cargo, que é pastor, que é sacerdote, que é padre, que é ministro. Vamos nos assentar hoje e vamos ter uma conversa com Jesus. Vamos ver qual é o diálogo de Jesus com a religião e com os religiosos. Eu acho que você já supõe o texto. Se você pensou em João 3, do versículo 1 ao 21, é esse mesmo. A conversa de Jesus com Nicodemos. João 3, do 1 ao 21, serão 3 partes. Peço a graça de Deus que eu consiga transmitir o que é mais importante dessa história. E se você já abriu, já encontrou, vamos começar a leitura. Havia entre os fariseus, a religião oficial daquela época, um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principal ou maioral dos judeus. Então, dentro daquela religião, que era a religião oficial nos dias de Jesus, um dos maiorais ali, um dos grandes, um homem que estava ali para uma espécie de um cardeal, como um cardeal está para a Igreja Católica, esse homem estava
para o movimento dos fariseus. Esse homem, nós lemos, ele foi ter de noite com Jesus. Já parou para pensar que esse homem começou a ouvir sobre Jesus, ele começou a saber de Jesus? Nós vamos ver já na abordagem que ele faz o motivo pelo qual ele vai a Jesus, e ele está indo não somente em nome dele, ele está indo, como a gente lerá daqui a pouco, em nome da religião. Mas você percebeu que ele foi de noite? A religião e os religiosos, vamos falar os religiosos, tem assim ainda um pé atrás com o Cristo. No fundo, eles sabem. No fundo você sabe. Você compara Jesus, o Evangelho, o ensino do Evangelho, com a doutrina, com a cartilha de doutrinas que você tem aí, e você sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe quando tem alguma coisa errada. A chamada intuição dificilmente falha. Não é verdade? Você tem uma intuição, você vai ter uma coisa errada. Porque, não sei, o Evangelho é mais simples, o Evangelho é mais direto, é mais objetivo. O Evangelho acalenta o coração, consola o coração, conforta o coração. E a cartilha da religião, da doutrina, o dogma, o rito, a ritualística, a repetição, parecem coisas tão cansativas, são tão impositivas, enquanto o Evangelho me chama à liberdade. Por isso que o Evangelho é chamado a lei perfeita da liberdade. A religião tem esse viés da imposição. Enquanto o Evangelho me chama ao perdão, ao arrependimento, a religião me faz sentir cada dia mais pecador. E eu que não consigo abraçar, eu não consigo cumprir, eu não consigo praticar, preciso usar uma roupa. E por isso que na religião tem muita essa coisa de estética, de roupa, de aparência, de coisas que são produzidas para esconder. O Evangelho não, o Evangelho é o rosto descoberto. O Evangelho é o coração escancarado. Tudo no Evangelho contrapõe o que a religião propõe. De modo que ele vai de noite, por quê? Porque ele já está num conflito. Ele não quer desagradar a religião, o movimento farisaico, mas ao mesmo tempo, não ir a Jesus é angustiante para Nicodemos, porque ele sabe, de certa maneira, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E olha o fato que toca. Ele fala assim: Rabi, bem sabemos, veja, ele usa a primeira pessoa do plural, então ele está falando em nome dele, ele não disse bem sei, ele diz bem sabemos, ou seja, aqui na minha religião, eu converso com os meus pares, tem gente que pensa como eu penso, e inclusive eu estou aqui por eles também. Eles não tiveram a coragem que eu tive, eu vim na frente, mas eu quero falar por eles. Então nós sabemos, esse grupinho que já começa a contestar algumas coisas que não fazem mais sentido para nós, que és mestre vindo de Deus. A nossa religião não admite que tu sejas o Cristo, mas nós admitimos. E por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os milagres, as operações sobrenaturais, obviamente a própria palavra de Jesus que tocava o coração de Nicodemos, que toca o teu coração. Mas o que ficava evidente e que confirmava que Jesus tinha vindo de Deus eram os milagres. E Jesus já tinha operado muitos milagres naqueles dias. Num primeiro momento diziam, aí ele expulsa demônios, ou havia dentro do movimento, alguns dizendo, ele expulsa demônios pelo espírito do Beelzebul, mas não tinha como, Nicodemos tinha que admitir, como temos que admitir. As operações, as curas, as libertações, os milagres.
É claro que a fé não pede nenhum tipo de sinal, mas é uma evidência, existem evidências, como as que eu mencionei ainda há pouco, sobre como o Evangelho provoca o nosso coração, como o Evangelho faz o nosso coração ficar compungido diante de Deus, nos provoca arrependimento, nos leva a reflexões que a religião nunca nos propôs. A única reflexão que a religião propõe é o medo. O Evangelho não, o Evangelho me propõe liberdade. O Evangelho não me manda colocar uma roupa para esconder meu pecado. O Evangelho me manda olhar para o meu pecado, tratar do meu pecado, me converter do meu pecado e abandonar o meu pecado. Aí Jesus, que não tinha delongas, que era e é objetivo, prático, e é assim que tem que ser a pregação do Evangelho, me perdoa a expressão que uso, mas já joga na cara de Nicodemos, joga na cara da religião, joga na minha, na sua, na nossa cara, que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é, Nicodemos, vamos ser sinceros aqui na nossa conversa. Você não é salvo, viu? Você tem religião, você tem sua doutrina, você tem sua igreja, você tem sua roupa, você tem sua vestimenta, você tem seu dogma, você tem seu rito, você tem sua liturgia, você tem essa cartilha com passo a passo de tudo que você faz, você tem a sua homilia, você tem o seu sermão, você tem... Mas tudo isso não vale para ser salvo. Só tem um jeito de ser salvo, você precisa nascer de novo. Aí ele questiona, disse-lhe Nicodemos, questiona-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Eu não sei se ele falou isso com desdém, se ele falou isso com ironia, mas percebe-se um espanto, ele não entende, como assim novo nascimento para entrar no céu? Não é ser religioso, não é ser da igreja, não é ter uma carteirinha de membros, não é dizimar, porque os fariseus dizimavam de tudo. Se eles fossem na horta pegar uma salsinha, eles mediam a salsinha, e Jesus fala disso em Mateus 23, e a 10ª parte, vamos dizer que ela tivesse ali 30 centímetros, eles contavam 3 centímetros, pegavam aqueles 3 centímetros da salsinha e levavam para a igreja com dízimo. Eles eram muito fiéis, digamos assim, nos dízimos. Por quê? Porque eles achavam que salvação tinha a ver com as coisas que se fazem, na omissão das principais. E aí Jesus fala, olha, para começar a conversa, a tua religião não te salva. Imagina, gente. Jesus diz para o católico isso, para o evangélico isso, para o testemunho de Jeová, para o adventista do 7º dia, para o espírita, tua religião não te salva. Aí fica confuso. Aí ele fala, como que é isso? Que história é essa? O que é esse novo nascimento? Como que um homem que já nasceu, eu sou um velho, sou um homem velho, minha mãe já morreu, como que eu vou entrar na barriga dela e nascer de novo? Eu não entendo isso, imagine o espanto dele, ele ficou assustado, que história é essa, que papo é esse, que conversa é essa, que diálogo é esse? Jesus, não estou entendendo, eu achei que o senhor ia me elogiar minha religião, dizer, não, legal, você está indo aí. Às vezes as pessoas vêm falar, pastor, estou tão feliz que o meu filho está indo na igreja, estou tão feliz que o meu marido tem me acompanhado. Olha, também me alegro, mas eu pergunto, ele já se converteu, ele já nasceu de novo, ou ele só está frequentando? Tem muita gente frequentando, tem muita gente que vai, tem muita gente que pratica, tem muita gente que vai escalando até chegar nos altos cargos, mas não nasceu de novo, não se converteu. Aí Jesus fala assim para ele, olha, tem um jeito, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui é um símbolo da palavra. Como que uma pessoa se converte? Como uma pessoa nasce de novo? Eu não tenho tempo para explicar, para dar pormenores, para mostrar outros textos. Mas só há conversão
quando a pessoa ouve a pregação da palavra, a água, e depois dessa pregação acontece uma obra do Espírito Santo dentro dela. Aí acontece o novo nascimento. Depois você lê Atos 2, depois de João é Atos. Você vai ver que o Pedro faz um sermão, o sermão do Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu. E quando ele termina o sermão, diz a Bíblia que os homens compungidos em seus corações perguntaram: varões e irmãos, o que faremos para sermos salvos? A água e o Espírito. A palavra que Pedro pregou é a água. O Espírito foi quem, por causa da palavra, trabalhou nos corações daqueles homens, compungiu os corações daqueles homens, e eles exclamaram perguntando o que fazerem para serem salvos. E aí eles nasceram de novo. Foram quase 3.000 almas naquele sermão. Daí, minha gente, eu bater na mesma tecla, eu ser repetitivo, você precisa ir num lugar onde a palavra é pregada. Você ficar indo em lugar que tem muito show, que tem muita luzinha, que tem muita fumacinha, que tem... Isso aí é só, como eu disse, é estético. Isso é religião, a religião é estética. A religião valoriza estética. A religião valoriza a aparência. A religião valoriza o rito. A religião valoriza o dogma. A religião valoriza a liturgia. Por quê? Porque são maneiras de prender as pessoas, impondo medo, impondo aquela submissão imposta, aquela submissão que ou você faz isso, ou você vai receber punições severas. Mas isso não é pregação do Evangelho. Por isso você tem que ouvir a pregação do Evangelho. Você pode ser um religioso num lugar onde o Evangelho não é pregado. Se fala aí o dia inteiro, se canta o dia inteiro. Se comunica coisas o dia inteiro, mas pregação genuína do Evangelho, daquela do tipo que você se converte, que você se arrepende dos seus pecados, essa precisamos admitir, não acontece aí. Aí Jesus falou: você precisa disso, Nicodemos. Por quê? Versículo 6, porque o que é nascido da carne é carne. Você falou do negócio de nascer, voltar para dentro da tua mãe, não é esse nascimento. O nascido da carne é carne. Você é um ser humano, nasceu como todo mundo nasceu. Mas o que é nascido do Espírito, ou seja, essa é uma obra do Espírito Santo, letra E maiúscula, é Espírito. Então, uma coisa é o nascimento natural, a outra coisa, semelhante, comparativa, mas completamente diferente, é o nascimento espiritual. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é de nascer de novo. O Nicodemos, o religioso, não fique maravilhado, não fique escandalizado, não fique impressionado o fato de que eu digo a você que você tem que nascer de novo. Ou seja, que a sua religião nunca te salvou, nunca salvou ninguém, não salva e nunca salvará. A única maneira é nascer de novo. É nascer da água do Espírito, é nascer da pregação do Evangelho. E por uma obra misteriosa do Espírito Santo, porque para mim, e você vai concordar comigo, o novo nascimento é o maior milagre do Evangelho. É maior do que cura divina, é maior do que libertação, é maior do que uma pessoa leprosa purificada, uma pessoa às portas da morte, sentenciada pelas suas enfermidades, que se levanta. É maior até do que um morto ressuscitar. É uma obra misteriosa, divina, poderosa, soberana de Deus, dentro do coração, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. E só o Espírito Santo tem esse poder. A religião não tem. Não te maravilhes, Nicodemos, de eu dizer isso a você. Sua religião não te salva. Você só entrará no reino de Deus se você nascer de novo. Essa é a primeira parte. Daqui a pouquinho a gente vai seguir e vai falar mais sobre esse texto. Em nome de Jesus.